Boa tarde a todos, todas. Nós vamos dar início à nossa sessão à tarde e não vamos perder tempo, porque a organização dos sistemas de saúde, a atenção primária, o desenvolvimento da atenção primária e da medicina de família no Brasil devem muito, nós devemos muito a Temporão e a Claunara. Nosso ex-ministro e nossa ex-diretora da DAB e professores universitários já de longo tempo. De modo que eu convidaria primeiro a Claunara, que vai fazer a sua exposição, ela vai fazer projeção, Temporão não, eles ficarão aqui e depois abriremos para debate. 30 minutos para cada um deles fazer a apresentação, por favor. Obrigada, Ricardo. Imagine que responsabilidade. Eu já falei muitas vezes em nome do Temporão, mas não com ele. Então, o que eu preparei para essa discussão, que é o papel da atenção primária na organização dos sistemas de saúde, na verdade, eu acabei fazendo uma brincadeira antiga que eu sempre quis, mobilizada também pela morte da Starfield, que provavelmente teria continuado estudando e comparando sistemas de saúde orientados pela atenção primária com os nossos dados brasileiros, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi usar os critérios que ela utilizou quando ela comparou, né, no seu primeiro estudo, comparando os países que têm orientação por atenção primária e dei as minhas próprias notas, né, naquele elenco de critérios que ela utilizou para a gente ver como é que o Brasil se posiciona, né, naquele ranking de países. E onde a gente não é bem pontuado, que eu acho que é a grande discussão que a gente precisa fazer, que tem a ver com financiamento, com a formação de recursos humanos, enfim. Então, vai ser um pouco essa a minha apresentação. E a primeira coisa que eu acho que é bem importante, que a própria Starfield, que a gente usou os conceitos dela, que a importância que teve a tradução do livro dela no Brasil, para academia, para pesquisa, para várias coisas, né? Todo mundo chamar, né, os atributos, né, da atenção primária, estudá-los, etc. Mas ela mesmo, né, na sequência aí das suas publicações e tal, ela acabou separando também os dois conceitos de atenção primária sistema de saúde e atenção primária serviços. Quer dizer, aqueles textos dela de atenção primária serviços, dos atributos que são exclusivos, né, porta de entrada, integralidade, coordenação e longitudinalidade, são atributos dos serviços. Mas isso que a gente está querendo fazer no Brasil, que é ter a saúde da família, ter a atenção primária como coordenadora do sistema de saúde, é, na verdade, esse conceito da atenção primária sistemas, que é um sistema de saúde público, financiado, né, publicamente, enfim, por impostos, etc., e que responda às necessidades da população. Né? Ou seja, é o dever do Estado responder às necessidades da população. Isso é que ela chama, né, de atenção primária, sistemas de saúde, e que é diferente, né? Do inglês fica mais fácil da gente entender, né, que é primary care e primary health care, que é atenção primária serviços, é essa da porta de entrada e respondendo. E eu queria usar também esse gráfico, que eu acho que ele é muito importante. O Brasil é signatário, né, do Comitê dos Determinantes Sociais da Saúde, e também uma forma da gente entender, nós como profissionais da atenção primária, onde é que a gente se localiza, né? Então, não sei se vocês conhecem, imagino que conheçam, mas é um diagrama para mim muito claro, né, que explica os determinantes proximais, que são esses próximos das pessoas, que a gente tem menos interferência, digamos assim, né? A idade, sexo, fatores hereditários. Os determinantes intermediários, né? Que é onde as pessoas vivem, né? As redes sociais comunitárias, família, etc. E os macrodeterminantes, né? Que são os determinantes distais, que são todas as condições de vida, de trabalho, etc. E eu coloquei em cima desse diagrama
um outro estudo do Haskell que mostra essa questão do peso, né, de cada um dos determinantes, na verdade, para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, 20% da qualidade de vida ou do adoecimento das pessoas se devem a esses fatores proximais da sua idade, fatores hereditários, etc. Mais da metade, 51%, das suas escolhas, que são determinadas socialmente, o que a gente come, se a gente transa com camisinha ou não, se a gente faz exercício, enfim. E quase 20%, 19%, esses macrodeterminantes, que é, na verdade, o desenvolvimento, né, de um país, as condições de vida de um país. E 10% os serviços de saúde. Então, eu gosto de usar isso porque parece pouco, 10%, mas é mais para a gente compreender também que o que depende de nós a gente não pode fazer errado. A gente tem que fazer certo. A gente tem que saber fazer. E, claro, e também aprender como é que a gente lida com esses outros determinantes das escolhas, da vida das pessoas, que é muito mais difícil, né? Então, nessa perspectiva dos determinantes sociais, os sistemas de saúde e a forma como eles se organizam também são determinantes sociais, né? E um sistema, ele, por melhor que seja, apenas um dos ingredientes que determina, né, segundo esse autor, se a nossa vida será longa ou curta, saudável ou doente, cheia de realizações ou vazia e sem esperança. Mas é um ingrediente que faz diferença, né? Senão a gente não teria os inúmeros resultados que a gente tem estudando, né, sistemas de saúde públicos, enfim, que tem uma orientação para as necessidades das pessoas. Então, ela estudou isso arduamente, né, um sistema de saúde com base em atenção primária, aqui serviços, né, ele é mais efetivo, é mais barato, traz mais satisfação à população e é mais equânime mesmo em contextos de grandes desigualdades e de injustiça social. E ela estudou muitos outros resultados na saúde das pessoas, né, que é os melhores resultados na saúde, né, dos indivíduos, enfim, das populações, incluindo redução das taxas globais de mortalidade, mortalidade específica para doenças cardíacas, mortalidade infantil, que no Brasil a gente tem esses resultados também, melhor detecção precoce de cânceres de vários tipos, né, e esses resultados, eles têm uma situação inversa quando um sistema é orientado com base em especialistas. Esses resultados não são encontrados. Então, esse é o estudo clássico, né, que a Starfield fez, comparando os países ricos, né, países desenvolvidos, enfim, na década de 90, e ela mostra que os países que têm um ranking, né, melhor em relação a ser mais orientado para a atenção primária, têm resultados melhores da população. Então, aqui, o Reino Unido, né, estaria com o melhor ranking e a França, os Estados Unidos, o pior ranking lá no outro lado. E o que eu fiz, então, para a gente discutir aqui é colocar o Brasil, isso é um critério meu, a gente pode até discordar das notas, porque elas são de 0 a 2 para cada um desses critérios, né? Então, por exemplo, tipo de sistema é o financiamento público, né? De fato, a gente poderia ter nota 2. Eu é que dei a nota 1, porque eu acho que a gente tem um financiamento público, a gente tem um sistema que não tem copagamento, a princípio, principalmente na atenção primária, mas nós temos dos 9% do PIB, metade, né, no sistema privado e não no público. Então, por isso, a nota de 1. O financiamento, a cobertura universal, aí eu coloquei a nota máxima. O tipo de profissional de atenção primária, essa também é uma discussão, né, porque mesmo nesses estudos da Starfield, tem variações entre os países, em alguns são incluídos os pediatras como médicos da atenção primária, então tem variações nisso, mas se a gente usar agora o último estudo da demografia dos médicos, do CFM, a gente tem que 27%, né, dos médicos do país são considerados generalistas. Nesse estudo, que considerou generalista o não especialista, sem residência médica, né? Então,
a nota aqui foi pela metade, porque, na verdade, mesmo a gente não tendo os médicos de família nas equipes, né, das 32 mil equipes, a gente tem 1.100 médicos de família, mas também porque a gente só tem 2.000 e poucos, a gente vai mostrar isso no país inteiro, mas eu considerei que eles, naquele papel, são generalistas, na saúde da família. Então, aqui o percentual de médicos em atividade que são especialistas, né, é a nota 0, porque eles consideram que ter mais que 50% de especialistas é a pior pontuação, né, a Starfield considera, e nós temos 55,1% de especialidades médicas no país. Os honorários profissionais dos médicos de APS em relação aos especialistas, né, isso é um chute, na verdade, mas eu considerei 1:2, enfim, mas com certeza os salários são menores. A divisão de custos para a APS aqui significa que se tem copagamento, né, quando se utiliza os serviços, então não tem, a nota é máxima. Se tem cadastro dos pacientes, a nota é máxima também. Exigência para cobertura 24 horas, né? Isso é bem importante quando a Starfield estuda isso, até porque quando aplica o PCA-TU também é uma das perguntas de acesso. É se fora do horário de atendimento da unidade ou nos fins de semana, a população tem acesso ao seu médico ou a quem a cuida. Nós, apesar de, enfim, ter uma rede de urgências e tal, elas não estão relacionadas e não estão coordenadas pela atenção primária. Então, eu pontuei 0. E a força dos departamentos acadêmicos de medicina de família nas universidades, que também é considerado um ponto importante, né? Eu até comentei ontem com a Inês, depois que eu recebi a homenagem aqui, quando a gente recebe sem saber, não consegue preparar uma fala, mas eu fico pensando que, como eu tinha feito uma fala de evidências, né, de saúde da família, na verdade, sociedades médicas fortes, né, de medicina de família, enfim, também são uma evidência de que os sistemas de saúde são orientados pela atenção primária. Né? Então, eventos como esse, enfim, a sociedade forte, atualizando seus profissionais e tal, são muito importantes. E ter, na formação dos médicos, esses departamentos também é muito importante. A gente não pode querer ser uma coisa que a gente não tem espelho para ser, né? Então, nós não temos isso, é muito fraco. Eu entrei na universidade como médica de família, mas eu estou no departamento de medicina social, né? Não tem nenhuma disciplina no currículo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o nome, né, de medicina de família, etc. A APS Serviços, então, a gente já sabe quais são os seus referenciais, né? A capacidade para organizar, você ter infraestrutura adequada, sistemas de informação, prontuário, etc. Os componentes, esses que são exclusivos, o desempenho clínico e os resultados da atenção à saúde, ou seja, a gente, de fato, melhorar a saúde das pessoas, né? E o cumprimento desses atributos aqui, que são o segundo referencial, os componentes, aqueles que são exclusivos, cumprir esses atributos dos serviços, na verdade, faz o cuidado ser melhor, mais equânime, mais barato, menos consultas para o mesmo problema, menos exames complementares, maior possibilidade de ações de prevenção, etc. Tem inúmeros estudos nesse sentido. Em relação, então, a esses princípios, como é que a gente pontuaria, né? Na verdade, se o acesso aos especialistas se dá a partir do encaminhamento da atenção primária, eu não coloquei 0 nem 2, coloquei 1, porque eu acho que isso, em vários municípios isso é assim, mas isso não é a realidade do país. A longitudinalidade, também uma nota intermediária, porque a gente tem, na verdade, 30% só dos profissionais nas equipes por mais tempo, né? Nos estudos que a gente fez do Ministério, 32% dos médicos em 2008 estavam há mais de 3 anos nas equipes. Por outro lado, a gente também tem alguns equipamentos, digamos assim, algumas tecnologias, como a presença de prontuário familiar, etc., que é bem presente nas equipes. Então, mesmo que a gente tenha turnover de profissionais, a gente pode, ainda assim, ter algumas tecnologias, como a utilização de prontuário, para manter o cuidado ao longo do tempo das pessoas. A integralidade também, eu coloquei uma pontuação intermediária, só para dar um exemplo, né, a integralidade, se a gente for pensar na abrangência, né, como o Paulo Poli falou ontem, que é a nossa oferta de serviços,
a gente tem só metade das equipes, por exemplo, no Brasil, com fio de sutura, ou seja, a gente não faz procedimentos, enfim. Colocação de DIU tinha aumentado muito, mas ainda era menos de 60% das equipes e tal. Então, a pontuação intermediária aí. A coordenação, eu acho, né, isso, obviamente, foi eu que dei essa pontuação para nosso debate, né? Acho que é dos princípios o mais frágil, mesmo em municípios, né, que tenham atenção primária e saúde da família organizadas. Ela não coordena, de fato, os demais níveis de atenção. A gente não está na atenção primária o número de leitos, ou o número de mamografias, ou, enfim... Então, é a pontuação que eu considerei a pior. E a gente tem uma centralidade na família, né? A gente optou até por um nome, né, da nossa política, que é a saúde da família, mas eu também não dei a nota máxima, porque eu acho que a gente tem ainda fragilidades, na verdade, e aí sim, né, em como trabalhar as questões da família, né? Por exemplo, utilizar genograma, utilizar várias também tecnologias para que a gente consiga fazer, né, desse recurso o melhor possível para a saúde das pessoas. E a orientação para a comunidade, aí sim, acho que a nossa nota máxima, acho que essa é uma das riquezas do nosso modelo, ter um território, né, definido, e ter os agentes comunitários também, que são daquelas comunidades, enfim, conseguem traduzir, né, que a gente chama de competência cultural, traduzir essa orientação comunitária. Então, como é que a gente fica, né? Na verdade, a gente, com essa pontuação, a gente fica com um score intermediário, igual o da Suécia, né, nesses países que foram os países que ela avaliou aí em 1990. Então, aqui repete, na verdade, o Reino Unido como a melhor pontuação. Aqui a nota máxima seria 2, né, no jeito que eles calcularam o score. Então, o que eu queria discutir, na verdade, era rapidamente, e até para ouvir o Temporão, porque acho que... por quê, né? Onde a gente alcança, né, as notas menores, eu acho que tem uma discussão sobre o subfinanciamento do sistema de saúde e, mais especificamente, da atenção primária, que, em que pese a gente ter aumentado muito os recursos, né, do PAB fixo e variável, enfim, os recursos que financiam a atenção primária no Brasil, os recursos federais, né, os recursos da média e alta complexidade exponencialmente também crescem, né? Então, hoje a gente está com 2012, 12,3 bilhões, isso era o que a gente já imaginava que em 2011 teria que ter gasto, né? Só mantendo as equipes do jeito que elas estão, com o aumento dos agentes comunitários, etc., em 53 bilhões, que é o orçamento da Secretaria de Atenção à Saúde. Então, aqui se trata dessa discussão que discutir a alocação de recursos e a eficiência alocativa dos recursos de uma emenda constitucional regulamentada significa dizer onde a gente vai gastar esses recursos, né? Acho que esse é um ponto importante em relação ao financiamento. Essa questão da falta de regulação do acesso a partir da atenção primária, ou seja, a gente precisa romper com centrais de marcação, essas questões todas. No momento que a gente tem atenção primária, tem população definida nas equipes, a urgência o SAMU regula e o resto é regulado pelas equipes. A gente vai saber o que a gente precisa de número de especialistas, de número de exames e de número de leitos. Isso é a regulação do acesso a partir da atenção primária. Talvez para algumas coisas de alto custo, algumas coisas que numa determinada região tenha dificuldade de acesso, por não ter o profissional, enfim, aí sim possa ter uma regulação municipal, regional, etc. Mas o que se trata aqui é da gente poder, na verdade, regular o acesso das pessoas e coordenar o cuidado a partir da atenção primária, sempre também usando critérios, né, de risco, de vulnerabilidade, etc., as coisas que são específicas também da atenção primária, utilizando diretrizes clínicas, não encaminhar, fazendo encaminhamentos corretos, né? Na verdade, que esse é um papel também da atenção primária. As deficiências das relações de trabalho, né? Nós ainda tinha em 2008, 55% dos médicos com contratos precários de trabalho na saúde da família.
30%, sempre aproximadamente 30% dos médicos com menos de 1 ano nas equipes, ausência de planos de carreiras e um turnover muito elevado. E o que a gente tem discutido e pensado sobre há bastante tempo, né, sobre elaboração e sobre o enfrentamento desse problema, na verdade, são planos de carreiras estaduais, regionais. Pequenos municípios não conseguem sozinhos resolver a questão de manter seus profissionais. E aí, enfim, essas formas, né, alternativas ou inovadoras, ou enfim, de acordo com o momento atual, que é ter outras formas de contratação, como as fundações, como consórcios, etc. E um financiamento para esses profissionais, se permanecem naquelas equipes, se tem melhores resultados na saúde das pessoas, né? Ou seja, se eu aumento, né, meu leque de serviços, eu deveria ter recursos. Se eu consigo evitar internações, esses recursos das AIHs deveriam estar aí diretamente colocados na atenção primária, com compra de equipamentos, enfim, para melhor resolução. E essa discussão do pagamento por resultados. Não sei o que aconteceu aqui, mas aqui é o que nos diz muito respeito como médicos de família, mas é o problema da formação inadequada para o SUS. Isso não é exclusivo dos médicos. Nós não temos médicos de família do saúde da família, mas nós não temos também enfermeiras de atenção primária, não temos odontólogos, não temos agora no NASF farmacêuticos clínicos, não temos nutricionistas que trabalham com uma população e não com consultas individuais fazendo cardápios. Então essa é uma dificuldade do país, da formação de profissionais de saúde, e que a gente precisa recuperar, na verdade, na formação da graduação e também com experiências como a de Minas, lá do Supere, etc., de formação em serviço. A gente precisa estar aprendendo, fazendo, né, já que as pessoas não tiveram isso na sua graduação, na sua pós-graduação. E uma outra discussão importantíssima é que, para a gente ter os professores, os espelhos na universidade, a gente precisa de mestres e doutores, no nosso caso aqui em Medicina de Família, para que, quando tenham concursos nessas universidades, esses profissionais entrem e possam estar, enfim, inaugurando esses departamentos, fazendo pesquisa em atenção primária, etc., e toda a discussão. Aqui eu trouxe, então, a informação, né, da pesquisa de demografia médica, só para a gente ter uma ideia de onde a gente está. Então, são 371.500 mil médicos no Brasil, 204 mil especialistas, esse 55,1%, significa que 160 e poucos mil só terminaram a graduação, não fizeram nenhuma residência. A maioria pediatras, em segundo lugar ginecologistas, depois anestesiologistas. Ou seja, não dá para entender, né, como é tão difícil ter esse profissional no SUS. Cirurgiões clínicos, né, da clínica médica, e 2.632 médicos de família, que é 1,28% do total desses médicos especialistas no país. E eles estão distribuídos dessa forma. Eu brinco que o marrom ali menos escuro de Santa Catarina e agora do Rio de Janeiro são os gaúchos que foram para ali. Mas, enfim, estão distribuídos nos estados do Sul e do Sudeste, do Sul e do Sudeste, e ainda num número muito pequeno. E é um paradoxo, né? Na verdade, o estado do Rio Grande do Sul tem o maior número, porque forma mais. A residência do GHC já formou 850 médicos de família desde a sua... desde 86, eu acho, 86, né? Mas é a terceira menor cobertura de saúde da família no país, né? Então, não, 76 o Murialdo, 86 o GHC, Então, realmente, os médicos de família que se mantêm na prática clínica, eles estão indo para outros municípios, outros estados, enfim, onde gestores estão decidindo, né, por esse modelo de atenção, que não é o caso, infelizmente, no meu estado. Eu só queria terminar com uma discussão que eu acho que é bem importante. A gente tem feito essa discussão lá no serviço, né, de atenção primária, que é o GHC, que é o grande problema do motivo aqui do nosso congresso, a qualidade em nossas mãos, né? O quanto a gente tem melhorado
a qualidade da oferta dos serviços e a resposta na saúde das pessoas, né? E nós temos usado esse autor, né, como um autor que explica a qualidade da atenção, né? Ele diz que qualidade é acesso, as pessoas terem os cuidados que precisam na hora que precisam, e se esse cuidado é efetivo. E ele divide a efetividade de duas formas. A efetividade do cuidado clínico, ou seja, a gente está dando estatina, ou inibidor da ECA, ou mandando para o AA, enfim, quando precisa. E a efetividade do cuidado interpessoal, que é, na verdade, toda essa abordagem da comunicação, né? Do quanto a gente consegue se comunicar com as pessoas para a gente influenciar naqueles 51%, né, dos hábitos de vida, das escolhas das pessoas e do quanto é difícil, na verdade, mudar, né, as coisas que vão determinar aí uma saúde melhor ou menor. E aí tem esse mundo de revisões, né, que foram feitas, o Eugênio Vilaça fez muitas, que é essa crise, né, que a gente está vivendo desse modelo centrado na consulta médica de curta duração, né, que a gente tem discutido em várias mesas essa questão. Então, 50% das pessoas saem das consultas sem entender o que os médicos dizem, 50% entendem equivocadamente e 50% não entendem as prescrições médicas. Um médico interrompe uma pessoa em média após 23 segundos da sua narrativa, impedindo a sua narrativa. 42% dos médicos em atenção primária dizem que não tem tempo suficiente para conversar com seus pacientes. E isso resulta, né, nessa catástrofe que é as condições crônicas, enfim, os resultados tão ruins que a gente tem, que são ruins no Brasil, são ruins nos Estados Unidos, que não tem, né, um sistema de saúde orientado pela atenção primária, mas é só para mostrar a diferença do gasto per capita de um país e de outro, e que mostra que a gente tem 30% só dos diabéticos tipo 2 controlados, metade quase com retinopatia, com neuropatia, etc. E não muito diferente, né, dos americanos. Inclusive, o principal motivo de amputação em membros inferiores nos Estados Unidos é por diabetes, mesmo um país que tem guerra, né, que poderia ter a guerra como seu principal motivo de mutilação. E para terminar esse desafio aí da competência clínica, é essa discussão, né, que os ingleses fizeram, enfim, que é um diabético passa 3 horas por ano em contato com profissionais dos serviços de saúde no Reino Unido. Um ano tem 8.760 horas. Então, o que vai fazer o controle daquela glicemia desse diabético não é o que ele está fazendo nas 3 horas que ele está em contato conosco, e sim todas as suas decisões nas 8.757 horas do ano, que ele está com ele mesmo, com a sua família, a sua dieta, etc. E que, portanto, é aí que interessa a abordagem que a gente vai fazer. E aí entra essa discussão, que é o enfrentamento, né, desse problema, que é, inclusive, outra riqueza do nosso modelo brasileiro, né, que é a gente não chamou médico de família, né, o nosso modelo. A gente não iniciou, poderia ter iniciado, a gente já tinha as experiências como a de Niterói, etc., né? A gente já iniciou com uma equipe multidisciplinar, mesmo que pequena, né? Então, essa discussão da atuação interdisciplinar das equipes multiprofissionais é um ponto importantíssimo para a gente conseguir esse desempenho clínico. Tem coisas que outros profissionais fazem melhor que os médicos. E isso a gente precisa ampliar, né? A gente ofertar o que precisa na hora que precisa é importantíssimo. Com estratégias como o do autocuidado apoiado, né? Que é, na verdade, fazer planos conjuntos com as pessoas, e os recursos da comunidade, que é, na verdade, as pessoas também saberem essa questão dos determinantes sociais, né? O quanto cada ponto influencia. E aí eu queria terminar nessa discussão do autocuidado apoiado. A gente tem trabalhado muito lá, nós estamos fazendo um acompanhamento de 4 anos com hipertensão e diabetes, enfim, no Serviço de Saúde Comunitária. E a gente tem trabalhado com uma tecnologia, enfim, da entrevista motivacional, que lá em Curitiba está se chamando abordagem motivacional, que não é exatamente a terapia cognitivo-comportamental e tal, e que eu acho que é bem interessante que nós médicos somos extremamente prescritivos, né? Não aprendemos muito isso,
que é lidar, né, com essa possibilidade das pessoas resistirem, não quererem mudar, né, e ser exatamente nesse lugar, né, da resistência à mudança, o reconhecimento do direito da liberdade do outro de não mudar é que torna a mudança possível. Então, do ponto de vista da questão da clínica, né, a gente também aprender essas novas abordagens como a possibilidade aí de modificar, né, os determinantes sociais, enfim, em prol de uma melhor qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigada, era isso que eu tinha preparado aqui para a nossa conversa, nosso debate. Sou a Claunara, mais uma vez, em nome da comissão organizadora, em nosso nome, pela bela apresentação, de novo, lembrando que Claunara com o Temporão, a quem eu convido para a sua apresentação, trabalharam em prol da implantação de um sistema único de saúde, com base na atenção primária, na saúde da família, a estratégia de saúde da família, como prioridade absoluta de governo, e continuam trabalhando nos seus momentos atuais, nas suas atividades atuais. De modo que eu passo de imediato a palavra a Temporão, agradecendo mais uma vez a sua presença e sua participação nesse evento. Bom, muito boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui compartilhando essas discussões tão importantes essa tarde com vocês, nesse congresso. Agradecer a Inês o convite, ao Donato, a Claunara, com quem eu compartilhei alguns anos lá no Ministério. Foi uma bela experiência. E pela qualidade da apresentação que ela fez, vocês percebem que ela hoje é um grande quadro. A passagem pelo Ministério, tenho certeza que ajudou muito nesse processo. Bom, acho que a Claunara, do ponto de vista do tema proposto para a mesa, ela já... Só um segundinho. Ela colocou questões absolutamente centrais. Então, eu vou me permitir fazer algumas divagações, mas que, com certeza, tocam em pontos e aspectos bem importantes do nosso sistema de saúde brasileiro e da inserção da atenção primária de saúde da família nesse processo. O primeiro ponto que eu queria destacar é que quando nós olhamos para a análise de sistemas de saúde, é preciso entender que os sistemas de saúde de todo o mundo hoje passam por mudanças extremamente profundas. São sistemas vivos, são sistemas que se transformam cotidianamente. E é necessário, portanto, algum grau de distanciamento em algumas análises e de aproximação em outras que nos permita compreender de que maneira essa dinâmica de transformação vai impactando as práticas e vai impactando os resultados desses sistemas. No ano passado, por exemplo, a convite do governo chinês, eu estive na China. Na China, de maneira equivocada, depois da Revolução Econômica, que criou lá o que eles chamam de um capitalismo socialista, ninguém sabe exatamente que diabo é isso, mas enfim, cresce a altas taxas o ano todo, todos os anos. E o governo chinês não foi nem o Ministério da Saúde, foi o Conselho Político, né, do governo chinês, decidiu pedir uma coisa interessantíssima, inusitada. Pediu que um grupo de especialistas completamente estranhos ao sistema de saúde chinês, que não fossem nem estudiosos do sistema, nem que tivessem qualquer tipo de contato. Mais curioso ainda, os chineses exigiram que não fosse nenhum consultor, nem do Banco Mundial, nem da Organização Mundial da Saúde. Que se organizasse esse grupo, com 5, 6 pessoas, para que fossem à China fazer uma avaliação do sistema de saúde chinês. Então, chegamos a um grupo com 2 ingleses, um australiano, um tailandês e eu, e nós tivemos lá 3 visitas, inclusive nós fomos lá na ponta, numa pequena cidade, num pequeno lugarejo,
onde o médico... A China tem vários tipos de médicos, tem médicos de 6 anos, de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos, é meio confuso. Mas dentre inúmeros problemas, lá tem um processo de mercantilização da saúde brutal, né? O gasto público despencou, o gasto privado aumentou, e isso começou a trazer problemas de qualidade, problemas de corrupção e fraude entre os médicos. Isso levou o governo a chamar esse grupo, e nós fizemos um relatório com uma série de recomendações, e que está sendo, digamos assim, digerido e trabalhado lá pelo governo nesse momento. Mas uma coisa que curiosa, que nos chamou muita atenção, nós chegamos num pequeno vilarejo no interior da China, e entramos num posto de saúde, uma unidade de saúde, conversamos lá com o médico, havia um médico e um enfermeiro, se não me engano. Olhamos a farmácia, olhamos a infraestrutura, conversamos sobre as práticas, e vimos que havia uma sala com 8 a 10 pacientes sentados, né? Curiosamente, todos eles sentados, lendo revistas ou livros, e todos tomando uma infusão venosa. E aí nós perguntamos, bom, mas do que se trata? São pacientes provavelmente com um tipo de virose respiratória, tomando uma infusão de proteínas e antioxidantes. Nós, bom, mas qual é a evidência? Certo constrangimento, bom, ou seja, resultado, não há evidências, mas é uma demanda da população de que um processo cultural que se estruturou nas últimas décadas colocou no imaginário e na consciência dos cidadãos que medicamentos injetáveis são mais eficazes do que quaisquer outros procedimentos, inclusive práticas seculares da medicina chinesa, como a acupuntura e outras evidências. O pessoal da China ficou muito chateado quando nós, no nosso relatório, enfatizamos que isso evidenciava falta de evidência científica, desperdício de recursos financeiros, vamos falar em português bastante claro, entre aspas, uma fraude, né? Uma fraude clínica. Ou seja, processos relacionados à organização do sistema, desafios relacionados a como se deve construir no mundo de hoje um sistema de saúde eficaz, universal, de qualidade, acessível, são dilemas que afetam todas as sociedades. Basta ver agora a crise europeia impactando diretamente a qualidade e o acesso e a oferta do sistema de saúde na Espanha, na França, em Portugal. Basta ver, por exemplo, como a direita fundamentalista americana, reagindo à aprovação da lei, do ato médico, da lei do que seria a transformação do sistema de saúde do Obama, que conseguiu passar na Suprema Corte. A retaliação vem como? Hoje, no New York Times, uma matéria mostrando que vários governadores estão reduzindo as despesas para atender pessoas sem seguro. Outra, houve um grande corte no NIH em relação a recursos para pesquisa, investigação e inovação. Ou seja, ali há uma questão absolutamente ideológica, né, que se coloca raivosamente contra qualquer possibilidade. Tanto estão chamando Barack Obama de comunista. Tem muita gente nos Estados Unidos que jura que ele é um criptocomunista infiltrado na sociedade americana, a solto do ouro de Moscou, sei lá de onde agora, ou de Pequim, não é? Bom, mas esses sistemas de saúde vivos, e a Claunara mostrou ali um diagrama da questão dos determinantes sociais, e é preciso rechear aquele diagrama, aqueles determinantes sociais, com dinâmicas que acontecem por dentro daqueles determinantes proximais, intermediários e distais. Eu vou tratar um pouco disso agora. O que nós podemos chamar de processos, ou de transições, ou de fenômenos que impactam todo o sistema de saúde e, evidentemente, o brasileiro também, né? E é claro que as estratégias de atenção primária, nosso Saúde da Família, com toda a rede que vem sendo tentada a ser estruturada, são impactados por essa dinâmica. E há, inclusive, uma outra questão que complexifica isso tudo, que é a convivência no nosso país de dois subsistemas que têm inúmeros canais de comunicação, vasos de comunicação, e que complexificam ainda mais na ponta todo esse processo, que é o fato de que o SUS hoje cobre 75% da população e 25% são cobertos
por planos e seguros de saúde. Ou seja, você tem, de um lado, cidadãos diante do Estado, demandando mais atenção e mais qualidade, de outro lado, você tem consumidores no mercado diante de empresários demandando mais acesso, mais qualidade, mais segurança. E eu queria chamar a atenção que aí, essa dinâmica do que muitos chamam de eu tenho chamado isso também, né, de um processo de americanização do sistema de saúde brasileiro, na medida que a velocidade de expansão do mercado privado vem se dando de maneira crescente. Há toda uma discussão sobre essa nova classe média, a sua visão da saúde, o seu potencial de compra de produtos no mercado da saúde. Ou seja, essa contradição que se cria aí, é interessante perceber que na educação, por exemplo, esse processo de privatização já atingiu sua maturidade. Ou seja, o sistema de ensino superior está praticamente todo privatizado, em maior parte privatizado. Na saúde, esse é um processo em andamento, ou seja, há um espaço de luta por hegemonia que nós começamos lá atrás, nos anos 70, na ditadura militar. Avançamos na Constituição ao colocarmos o capítulo saúde e milhares e milhares de trabalhadores da saúde nos últimos 25 anos construindo o Sistema Único de Saúde, mas esse processo, essa luta entre um vetor pró-mercado e um vetor pró-público, pró-Estado, é um processo ainda em andamento. E é preciso ter muita clareza do que está acontecendo nesse processo para que nós possamos, inclusive, nos posicionar enquanto atores políticos e atores sociais. Então, todo esse processo está sendo permeado por um conjunto de transformações que eu chamo de transições. O primeiro dele, que tem a ver com tudo que a Glanara colocou, porque, na prática, são essas dinâmicas, essas transformações, essas transições que impactam profundamente o perfil epidemiológico, que impactam profundamente do que as pessoas estão adoecendo e estão morrendo, que, portanto, impactam profundamente a organização dos sistemas e o trabalho de cada um de nós que nos inserimos nesse processo, né? A primeira transição, o primeiro movimento importante, que está ali no meio daquele gráfico do Dow Green e Whitehead, né, que tem que ser reconstruído, ele me parece um pouco funcionalista, mas é o que nós temos ainda. O primeiro é a questão da epidemiologia, ou seja, nós hoje já somos um país de pacientes com doença crônica. Hoje nós somos um país onde o peso das doenças transmissíveis ainda tem certa relevância quando a gente olha para a AIDS, para a tuberculose, para a dengue, mas num vetor de decrescência, né? E as doenças crônicas, cardiovascular, cerebrovascular e câncer predominando. Ora, isso tem um impacto absolutamente fundamental no exercício da clínica e absolutamente fundamental no exercício das atividades das equipes de saúde da família, ou seja, como controlar adequadamente, e Glanara mostrou, nós não estamos controlando adequadamente, como controlar adequadamente um país com 200 milhões de habitantes, hipertensão e diabetes, sem vínculo e sem acompanhamento clínico próximo. Não estou nem falando da questão da oferta de medicamento, que seria uma coisa assim, fundamental, óbvio, né? E a gente até avançou com a coisa do farmácia popular, estamos avançando. A questão do diagnóstico precoce de doenças crônicas, o papel da atenção primária no diagnóstico precoce de câncer, né? A segunda transição é a demográfica. Nós estamos fazendo em 50 anos o que a França fez em 100 anos, né? Nós estamos no processo de envelhecimento, taxa de fecundidade despencou, né? Expectativa de vida aumentou, a mortalidade geral caiu. Estamos envelhecendo rapidamente. Ora, como imaginar um país que nas próximas décadas será um país de mais idosos, né, sem um sistema que permita o envelhecimento autônomo, como os especialistas falam, né? Envelhecer com autonomia, envelhecer com qualidade de vida. Não consigo perceber essa possibilidade dentro de um sistema totalmente fragmentado, onde as pessoas demandam serviços a partir já da doença instalada, de problemas estabelecidos, ou seja, um sistema com uma pobre base de promoção e de prevenção primária. Uma outra transição que está impactando isso tudo, anteontem eu participei no Observatório da Imprensa de um programa com o Alberto Diniz sobre obesidade infanto-juvenil, é a transição, de um lado, alimentar, e o outro, o problema da inatividade física, né, do sedentarismo, né?
está havendo uma mudança brutal na dinâmica de alimentação das famílias brasileiras, né? Inimaginável algum tempo atrás. Curiosamente, nós podemos usar um indicador que é o feijão. No Rio a gente gosta muito de feijão preto, em Minas é o mulatinho, lá no Rio Grande do Sul vocês comem feijão também, né? Preto também. Está caindo o consumo de feijão porque para ter feijão na mesa tem que ter alguém que compre o feijão, que cate o feijão, que limpe, que tempere, que cozinhe, que coloque na mesa. Então, é muito mais fácil passar no supermercado, comprar um empadão, que é aquele coquetel molotov de gordura trans, sódio e açúcar. Você bota numa maquininha ótima, que tem um visor, você aperta um botão e em 30 segundos, em 2 minutos, está pronto. Um suculento empadão de frango, mas que é uma bomba atômica do ponto de vista calórico de qualidade. É um fenômeno muito complexo, onde o papel da mídia também é muito importante, por exemplo, publicidade de refrigerante, propaganda voltada diretamente para as crianças, associando determinado consumo de um produto a brindes ou brinquedos, fast food, né? Sem querer aqui assumir uma posição fundamentalista, porque também não me parece agradável viver num mundo onde você só coma nabos e frutas ou vegetais, né? Mas, por outro lado, esse processo ele é preocupante, porque metade da população brasileira hoje, segundo pesquisa do ano passado do Ministério da Saúde, está acima do peso. E 15% é obesa. Isso impacta diretamente o perfil de doença. E é um processo, como vocês sabem, de média e longa duração. E na atividade física, as crianças foram expulsas nas grandes cidades das ruas. Então, as crianças estão se divertindo aonde? Quando estão na escola, se tem um clube, associação clube, uma classe média bem média para alta, o resto é TV, videogame, internet para quem tem, e o padrão de atividade física nas crianças, nos adolescentes e nos adultos caiu de maneira importante. Uma outra transição que tem muito a ver com a nossa discussão aqui é a transição tecnológica. Ou seja, o próprio nome atenção primária ou atenção básica, ele é uma dialógica equivocada, porque nós teríamos aquela famosa divisão lá da SAS que eu odiava, a gente não conseguiu resolver, que é a baixa, média e alta complexidade, né? Quer dizer, ora, chamar de alta complexidade o ato de intervenção de um hiperespecialista que usa microscópio para fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, é um ato complexo, mas eu acho que não há como comparar a complexidade de uma equipe só da família numa região violenta, ao polo de uma grande cidade brasileira, atuando no dia a dia, no cotidiano das famílias e da vida das pessoas. Isso é muito mais complexo, né? De qualquer ponto de vista. Mas acontece que há uma luta ideológica aí e uma certa reificação das tecnologias duras, ou seja, a tecnologia em saúde, no senso comum, para o porteiro do meu prédio, para a minha empregada, é máquina, né? Eu nunca esqueço do presidente Lula, que é uma figura sensacional, né? Na inauguração de um hospital em Campinas, foi sensacional esse dia, que eu fiz um discurso lá, me esforcei, né, diante do Lula, e ele virou e falou assim, esse meu ministro Teburã é um cara bom, mas ele esqueceu de uma coisa. Eu falei de um monte de coisa, falei de promoção da saúde, então ele falou, os homens aqui presentes, tinham umas 5 mil pessoas, quem já fez o toque retal esse ano? Aí 2 caras envergonhados levantaram o dedo. Aí ele falou assim, tá vendo? As meninas, desde pequenas, são educadas ao médico, fazer preventivo. Os homens não se cuidam. Aí depois vai parar que nem o frango assado em cima de uma mesa de um pronto-socorro, e aí é máquina 1, máquina 2, máquina 3, ou seja, tecnologia. Né? Aquela famosa piada, quando Jesus Cristo vem à Terra para substituir um médico e consegue resolver um problema complicadíssimo sem usar nenhum tipo de tecnologia. Esse cidadão sai curado e o outro pergunta, que tal o novo médico? É uma droga, não me deu remédio, não me pediu raio-x nem ressonância magnética. É um pouco isso. Nós estamos perdendo essa luta ideológica, que é a questão do que é complexo, do que é tecnologia. Agora, tem uma outra transição, e essa eu queria me deter um pouquinho, essa é mais complicada ainda, porque ela é o que eu chamo de transição cultural, que é um complexo fenômeno através do qual a sociedade constrói uma consciência política sobre o papel da saúde na sua vida e a sua visão sobre o que é saúde pública, a sua visão do que deve ser um bom sistema de saúde. Essa questão da reificação da tecnologia, evidentemente, entra aí.
é uma questão mais que eu poderia chamar de superestrutura. Quer dizer, como é que você constrói na sociedade uma cultura. Por exemplo, a grande mídia cumpre um papel fundamental nisso aí. A grande mídia cotidianamente desqualificando o Sistema Único de Saúde, né? E fazendo, digamos assim, tomando muito cuidado quando faz matérias negativas em relação ao setor privado, está fazendo o quê? Está introduzindo uma questão que é, bom, para essa grande mídia, a medicina privada é melhor, ela é mais eficiente, ela não tem desperdício, não tem funcionário público, não tem uma série de questões. Ou seja, isso tem uma importância muito grande, porque no fundo trata-se de construir hegemonia. Quer dizer, como é que eu construo na sociedade hegemonia para que eu tenha um determinado sistema de saúde? Por que ninguém se mobiliza como se mobiliza para algumas outras coisas, mas por que nós não conseguimos colocar milhares de pessoas nas ruas na votação da Emenda 29, quando nós queríamos 10% das receitas e não conseguimos? Enfim, esse processo hipercomplexo cultural, ele é fundamental. E aí, nós que militamos na área da saúde pública, vocês que militam no PSF, na saúde da família, vocês que pensam sobre o sistema de saúde, as sociedades voltadas, ou que têm interface com essa área, têm um papel fundamental, porque nós precisamos fazer mais no sentido de participar com mais qualidade dessa luta, que é uma luta ideológica por hegemonia. Né? E aí eu acho que nós estamos num processo de uma certa fragilização. A outra transição que seria organizacional, acho que a Cleonara já colocou, eu nunca me esqueço de que quando eu fiz medicina, muitos anos atrás, esse ano está fazendo 35 anos que eu me formei, eu tinha uns professores maravilhosos que falavam: a clínica é soberana. Donato sabe disso, né? Porque ele dá aula sobre... é dessa época que dá aula sobre isso a vida inteira. Então, a clínica é soberana. Então, nós estamos no momento que essa frase precisa ser resgatada, porque ela está subsumida por uma série de modismos, interpretações equivocadas e uma grande máquina de marketing sobre os médicos, tentando vender a nova novidade como a última panaceia para resolver todos os problemas. Uma transição, um fenômeno importante também, que a Cleonara colocou, que eu vou falar rapidinho, é a questão do financiamento. Né? Eu vou trazer aqui um dado que eu copio sempre do professor Adib Jatene. Eu estive dando uma aula com ele em Brasília uns 2 meses atrás e ele trouxe dados novos e eu peguei emprestado. Que pouca gente sabe. Aliás, isso que eu vou falar aqui, curiosamente, nunca aparece nas campanhas para presidente da República, governador, prefeito, deputado. Ninguém discute isso, que é o seguinte. Anotem isso aqui, ó. Orçamento Geral da União 2010. Orçamento Geral, ou seja, tudo que o governo arrecadou, o imposto foi 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Dinheiro. Muito bem. 45% desse recurso foi para pagar juros, amortizações e refinanciamento da dívida interna. Ou seja, 45% de todo o esforço do Brasil, do nosso trabalho, da arrecadação de impostos, vai para pagar alguma coisa em torno de 20 mil famílias que detêm em suas mãos os papéis da dívida interna. 45%. 22% vão para a Previdência Social. 45 mais 22, aí nós já temos 67%. Dívida interna, Previdência Social. 10% vão para transferências automáticas dos fundos para estados e municípios. Do que sobra, 3,9% vem para a saúde. Então, olhando de qualquer ponto de vista, um argumento que muitas vezes você escuta, que o problema da saúde não é de dinheiro, é de gestão, não resiste a menor análise. Então, eu não considero esse argumento um argumento sério. Ele é um argumento faccioso, um argumento de quem não quer enfrentar o problema. É evidente que todo e qualquer sistema de saúde, em qualquer lugar do mundo, tem problemas de gestão. Faz parte do nosso exercício cotidiano melhorar a gestão. Mais transparência, menos desvios, comprar melhor, gastar melhor, ok. Isso é uma questão dada. Mas negar que o principal problema hoje do sistema único é a questão do subfinanciamento crônico que asfixia o sistema público, nós estaremos discutindo aqui um outro nível de debate em relação à saúde da família se tivéssemos o dobro do orçamento do Ministério, com certeza. Então, a questão do financiamento é uma questão central. Para concluir essa reflexão, e nós podemos conversar um pouco, eu quero voltar à questão ali da pizza, do diagrama, né?
dos determinantes sociais. Ou seja, se nós queremos que o nosso trabalho, lá na ponta, nas equipes multiprofissionais, trabalhando intersetorialidade, transversalidade, aproximando o mundo da saúde, do mundo da escola, da ação social, se nós queremos que isso funcione, não é para que nós funcionemos como uma oficina de reparos. Então, hoje nós temos uma oficina de reparos. A doença está instalada, né, e nós funcionamos como uma espécie de mecânico que tenta entrar ali e consertar a dinâmica e funcionamento. Um bom exemplo é, por exemplo, uma questão que para nós é muito cara, como é que o PSF se articula na ponta, na base com os CAPs. Tá? A questão do sofrimento mental, das doenças emocionais. Né? Isso é fundamental. Mas aí eu estou falando da doença instalada. Né? CAPs atende quem já está sofrendo isso, e sofrimento. Essa questão é importante, ela é fundamental. Mas nós temos que olhar para além disso. Para que o nosso modelo funcione como um espaço, principalmente ou também de promoção, ele tem que estar estruturado, capacitado, com profissionais motivados e formados para isso. Né? E aí eu queria fazer uma propaganda aqui de uma estratégia que teve início na minha gestão e que está tendo continuidade, que introduz uma novidade no diagrama do Dahlgren e Whitehead dos determinantes sociais, que é colocar ali, naqueles determinantes proximais, a questão do desenvolvimento emocional, desde os primeiros dias, ou melhor, desde a vida intrauterina. Quer dizer, como é que você hoje, com o auxílio das neurociências e da psicanálise e da saúde pública, né, na verdade é uma nova visão, e Winnicott seria o psicanalista e pediatra inglês que viveu na Inglaterra, exerceu sua profissão no pós-guerra na Inglaterra, seria a nossa principal referência. Como é que você organiza, né, uma rede de cuidados, né, uma rede de dispositivos, né, que acompanhe, que trate da questão do desejo de ter o filho, que é uma questão fundamental, filho desejado, né, como é que você vai... E eu posso falar aí de famílias em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de risco, e na realidade para todos, mas no Brasil de hoje eu diria que esse seria o foco. Como é que você tem um atendimento a essa gravidez, que não seja uma linha de montagem, que você chega lá, bom, tem que tirar a pressão, medir ali o útero e ver se está tudo bem, fazer umas perguntinhas rápidas. Onde é que a mulher, na primeira gravidez, vai ter espaço para conversar com o seu marido do lado, com o seu companheiro, sobre os seus medos, os seus temores, as suas angústias, os seus desejos, as suas inquietações. Temos que ter um modelo que dê conta disso. Como é que eu tenho um parto, de preferência natural, a mulher sabendo previamente aonde e com quem vai ter esse bebê, que ele seja acompanhado pelo seu marido ou companheiro, e depois essa mãe e esse bebê acompanhados por uma equipe multiprofissional, estabelecendo vínculos, com uma série de dispositivos que permitam acompanhar a evolução da saúde desse binômio mãe-bebê, que é absolutamente precioso. Vários estudos das neurociências mostram que durante a vida intrauterina e nos primeiros anos de vida, são os momentos mais importantes do ponto de vista de formação do cérebro das pessoas. Vai ser nesse momento da vida que nós vamos ter condições de interferir em formar cidadãos com mais qualidade de vida. Essa estratégia, que não existe, eu não estou delirando aqui não, isso aí se chama Brasileirinhos Saudáveis, primeiro espaço para o desenvolvimento nacional, coordenado pela Fiocruz, pela Liliane, que está aqui na minha frente, que por acaso é minha mulher, Liliane Penello. Entrem no site lá dos Brasileirinhos Saudáveis para saber mais dessa estratégia. Essa estratégia ela está dentro do Rede Cegonha, ela está dentro da SAS, está dentro de toda a estratégia do governo Dilma, mas trabalha com uma visão metodológica absolutamente inovadora e que nos abre outras possibilidades de pensar sobre a questão da determinação social lá na ponta, na realidade, na dinâmica real e concreta do nosso trabalho. E vou terminar então com a Bárbara Starfield, pelo seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o SEBS publicou, deu divulgação, a carta do marido da Bárbara Starfield, né, que foi publicado no Lancet, em que ele lamenta que ela possa ter sido vítima do sistema de saúde americano, ou seja, de tudo que ela defendeu durante a vida dela, da importância da clínica, do segmento, do vínculo, da atenção, do cuidado. O que aconteceu com ela, que ela colocou um stent, depois ela começou a fazer uso de anticoagulante,
ela teve uma série de sintomas que não foram valorizados porque ela estava sendo vista por um especialista e acabou fazendo um conjunto de microhemorragias e fez uma hemorragia cerebral e veio a falecer. Essa carta é muito interessante, eu recomendo que vocês entrem lá no blog do SEBS para resgatar, porque ele faz, no fundo, uma reflexão de que, infelizmente, a Bárbara, enfim, ele não especula sobre, bom, foi culpa do sistema, mas ele faz uma análise muito interessante de como ela, que lutou a vida inteira por esse sistema, quando precisou, infelizmente, foi cuidada por um sistema que ela repudiava, rejeitava radicalmente. Era isso, um abraço, bom dia para todos. Agradecer Temporal por mais essa bela apresentação para nós todos. Aprendemos muito, aprendemos também, e isso me surpreendeu bastante, que Temporal fala chinês correntemente. Só uma pequena observação, eu não sou dessa época que Temporal se referiu a mim. Depois de Temporal. Nós temos 15 minutos para observações, para debates. Então eu queria pedir, se alguém quiser fazer alguma intervenção, se dirigisse ao microfone, a gente faria de 3 em 3, pediria que as pessoas se identificassem, dissessem nome, instituição, enfim, a que pertence, e apresentassem suas questões. Nós temos um microfone aqui à disposição para quem desejar se pronunciar. Já que o povo está quieto, deixa eu falar, aproveitar. Hamilton Wagner, eu sou médico de família e comunidade na Prefeitura de Curitiba. Já fui membro da diretoria da Sociedade Brasileira, da Associação Paranaense de Medicina de Família e Comunidade, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde. E, primeiro, concordo em gênero, número e grau, o subfinanciamento é um problema grave, agravado inclusive com a manobra da farmácia, que criou um problemão para a gente. Agora, como conselheiro, a gente está verificando isso em loco. O governo federal tem pago pelos medicamentos nas farmácias, dito aqui tem farmácia popular, um valor extremamente superior ao que a gente paga nas licitações quando compra os medicamentos. Então a gente não consegue mais licitar medicamento. Está causando um desabastecimento nas redes básicas, e isso é um problema sério. Mas eu acho que o Temporão traz uma coisa, e eu queria aproveitar a fala da Cleonardo, porque ela mostrou um monte de livros aí, queria aproveitar depois para explorar um pouquinho mais. Tá? Nós vivemos, e nós estamos perdendo a guerra na saúde na mídia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos uma população cada vez mais comprando serviços de saúde e usando inclusive o SUS como um acesso a consumo. Não vêm para serem atendidos, eles vêm para fazer exames ou para pedir procedimentos de coisas que eles ouviram que tem que fazer, e não se discute qualidade de vida, não se discute busca por qualidade de vida, e a gente tem que fazer essa reflexão. E vou um pouquinho mais longe. Quando eu fui educado, eu brinquei de manhã, o pessoal estava tirando sarro, que eu disse que era um dinossauro, e o pessoal perguntou o que é ser dinossauro. Eu disse que eu sou pré-SUS, né? Eu sou formado nos anos 70, então assim, eu sou pré-SUS, eu sou antes das AIS. Quando as AIS começaram, eu era secretário de saúde, eu implantei a primeira SIMS, inclusive causei um tumulto com o meu prefeito, porque eu estabeleci um estatuto da SIMS que ela era deliberativa, e o prefeito disse que eu era louco. Como que eu ia distribuir poder? Tá, mas tudo bem. Eu sou dinossauro. Dentro desse dinossauro, tá, eu fui educado pelos meus pais. Aliás, vocês devem ter sido educados pelos pais de vocês. Mas hoje em dia as pessoas são educadas pela televisão, são educadas pelo vizinho, os pais na rua trabalhando, e a gente não tem um modelo único. A gente tem um modelo da mídia. E o modelo da mídia é um modelo de consumo, onde a gente consome um monte de coisa. Como que a gente lida com isso? Por onde que a gente começa a enfrentar
um problema onde as pessoas são convidadas a gastar, seja bens de saúde, seja bens de alimentação, ou seja, atitudes inadequadas para a manutenção da sua saúde. Como fazer uma manobra de cuidado familiar, e eu faço isso, porque na verdade eu atendo famílias e eu consigo garantir que os pais tenham acesso ao pré-natal, mas como garantir que as pessoas se comprometam até com um simples casar? Porque a maioria das pessoas que eu vejo querendo casar hoje em dia, casam com a ideia de, se não der certo, a gente separa. Tá? E aí a gente pensa assim, ó, os casamentos acabam sendo bem curtos, né? Do alto dos meus 37 anos com a mesma companheira, eu digo para vocês assim, ó, a gente passa por momentos que não são fáceis, mas quando a gente está disposto, a gente consegue. Alguém mais gostaria? Eu sou daqui de Petrópolis, estou na Secretaria de Saúde e a gente trabalho com saúde pública há 30 anos. Eu entrei na Estratégia de Saúde da Família em 95, acho que com o Brasil, e a gente vê que houve um incentivo do crescimento da Estratégia de Saúde e Família em cima de uma equipe. E vejo também que existe uma portaria, aquela portaria de 2002, parametrizando, né? Com critérios, essa regulação, porque eu acho que a partir do momento que você monta uma equipe, você perde um pouco a unidade básica, que tinha o GO, o pediatra, o clínico. Então, essa equipe precisa de critérios de regulação para encaminhar, no caso, para média complexidade, terciária, com critérios para que evite esse extrapolamento, né? Extrapola-se o pedido de exames mais complexos. Então, o que eu gostaria de saber? Como é que o Ministério da Saúde, no caso, está preparando essa nova parametrização da portaria, que eu acho que está defasada em relação a 2002? Nós vamos passar, então, para a mesa para comentários a respeito. Por favor. Bom, Claudara vai responder essa segunda pergunta. A reflexão que foi feita aqui, na verdade, não é bem uma pergunta, uma reflexão. É aquilo que eu falei. Veja, quando eu falei que o movimento da reforma sanitária brasileira, vamos usar esse nome, né? Aquele movimento que começou na ditadura militar, que foi juntando gente, práticas, pensamentos, ideário. O SEBS, naquela época, era o grande canalizador de toda aquela inquietação. Nós conseguimos transformar o que era um projeto alternativo num conjunto de ideias e propostas que a maioria da população brasileira reconheceu como suas. Olha que fenômeno importante. Quando em 88 a gente escreve na Constituição que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, agora a pessoa esquece o que vem depois, né? Através de políticas econômicas e sociais, que é o que é mais complicado. Quando a gente coloca aquilo lá, isso é um momento histórico, né? Porque nós conseguimos transformar, conquistar a hegemonia. Só que ao longo desses 20 e poucos anos de lá para cá, de um lado, nós nos dedicamos tanto a construir na prática o sistema de saúde, e ele foi, eu lembro a todos que nós construímos um sistema novo, totalmente novo, radicalmente distinto, que ainda está sendo construído, né? É um processo que não terá fim. E nós perdemos, digamos assim, é um processo curioso. Nós nos multiplicamos, hoje você tem milhares e milhares de profissionais de saúde profundamente que se identificam com esse ideário, que se identificam com o SUS, mas, por outro lado, nós perdemos a nossa capacidade de articulação, de mobilização, de atuar em bloco como um ator social. Por um lado, os interesses corporativos se multiplicaram, isso é legítimo, né? Sindicatos, entidades, conselhos, né? Nós nos dedicamos tanto na prática que perdemos a luta ideológica, e aí a gente perdeu, o que eu digo é que nós perdemos lentamente e gradualmente a hegemonia nesse processo.
Hoje eu estava lá, e já respondendo um pouco que armas nós devemos usar. A primeira, uma das mais importantes é a seguinte: quais são os espaços de produção e reprodução da ideologia dominante? Um dos mais importantes são as escolas e as universidades. Ou seja, enquanto o que o Gramsci chamava de intelectuais orgânicos, né, de classe, enquanto as universidades e as faculdades de medicina continuarem produzindo especialistas com uma visão fragmentada, nós vamos continuar perdendo a luta nesse espaço. E, de outro lado, como lutar contra a grande mídia, onde os interesses comerciais estão claramente estabelecidos. Nós temos que usar mais as redes sociais, porque na época das AIS, ou pré-AIS, não tinha internet, hoje tem. Então, eu estava entrando no Facebook hoje de manhã e alguém postou lá assim, uma questão assim: vamos conseguir 1 milhão de assinaturas para a seguinte coisa: todos os políticos são obrigados a usar o Sistema Único de Saúde. Aí eu coloquei lá: eu discordo, não são todos os políticos, teriam que ser todos os políticos, todos os governantes, presidente, governador, prefeitos, todos os deputados estaduais, federais, senadores e vereadores e todos os funcionários públicos dos 3 poderes. Quem quisesse ter um plano de saúde, paga do seu bolso, mas subsidiado por nós, pelos nossos impostos, não. Então, eu acho que a luta, ela se dá hoje em múltiplos espaços e múltiplas determinações. E eu vejo ali nas redes sociais um espaço novo, onde, evidentemente, que a grande mídia está lá presente também, mas onde você pode construir relações, redes e ter um impacto diferenciado nesse processo. Mas eu diria que hoje, se nós olharmos para o vetor, o nosso vetor, que atingiu o nível máximo lá em 88, ele caiu. Nós temos que tentar resgatar e recuperar isso. Claunara vai falar sobre a questão da portaria. Está com saudade, não? Mas eu não vou falar do ponto de vista do que o Ministério está fazendo, né? Na verdade, eu não tenho como responder isso. Eu acho que tu está falando da 1101, né? A portaria de parâmetros. O que eu queria comentar é que a 1101, ela é equivocada porque ela é baseada em série histórica, né? Então, ela tem um viés, era o que se tinha, ela foi bem importante naquela época para NOAS, para discutir as regiões e tal, mas ela era baseada em série histórica. Quando a gente está falando aqui de a atenção primária regular acesso e coordenar o cuidado, é porque é uma regulação a partir da população atendida. Isso muda completamente. Então, eu vou dar um exemplo, tá, do que a gente está fazendo lá com mamografia, né? Nós fazíamos já há 20 anos no Serviço de Saúde Comunitária câncer de colo, via todo o fluxo, tem até tese de mestrado agora, vendo tempo entre o exame alterado, mas de mama não, sendo que é o principal motivo de câncer em mulheres no Rio Grande do Sul. Só que quando a gente foi ver, as mulheres que deveriam fazer mamografia de 50 a 69 anos, que fazem no próprio Hospital Conceição, porque as unidades são referenciadas ao hospital, o hospital oferece menos da metade do que a necessidade só das mulheres de 50 a 69 anos da comunitária, que é 107 mil pessoas, que são, não me lembro agora, 38 mil mulheres. O que acontece? A gente, mesmo com menor oferta, a gente faz 40% das mamografias em mulheres fora da faixa etária. Então é essa discussão que a gente precisa fazer. Tudo bem, tem um problema que é de oferta. Óbvio que eu, como gerente, vou ter que resolver isso. Vou ter que ter, né, a oferta adequada. Mesmo que eu não tenha em 2013, bom, então em vez de fazer anualmente, elas vão fazer bianualmente ou até vão fazer trianualmente, porque é o que tem. Né? O que não pode é as mulheres da faixa etária nunca terem a mamografia em nenhum momento. São as que vão morrer de câncer de mama. E essa questão de fora da faixa etária, bom, se a gente está falando de um exame que é um screening, né, a gente precisa fazer no que está preconizado, que é o que vai mexer na maior mortalidade das mulheres por câncer de mama. Então, é disso que a gente está falando, é de, na verdade, organizar a necessidade de exames, de medicamentos, de atenção especializada a partir da população. E só a atenção primária tem isso. Né? Bom, e se um município tem cobertura alta de atenção primária, eu não estou falando se é saúde da família, o que é, mas que
tenha o cadastro das pessoas, sabe quantas são e que idade elas têm, quais são as necessidades, aí a gente vai saber quanto que precisa na atenção secundária. E realmente essas portarias, elas não nos ajudam, porque elas são baseadas no que estava sendo produzido, né? E na maior parte das vezes elas realmente têm uma enorme déficit, né, no acesso das necessidades. Mas sempre que a gente vai olhar isso, a gente vê também que tem coisa sendo feita, né, na faixa etária errada, ou exames a mais desnecessários e assim por diante. E o recurso é o mesmo. Então, o que eu estava querendo dizer ali com regular o acesso é isso, é programar, né, programar a assistência a partir da população adscrita, né, e não é baseado em série histórica. Alguma outra intervenção? Alguém mais interessado? Eu vou passar. Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Márcia, sou médica aqui em Petrópolis, na saúde da família. E eu gostaria de ter assim, uma ideia, né, com relação ao pensamento do Ministério da Saúde, com relação à uniformização dos municípios quanto aos funcionários que trabalham no PSF, de norte e sul, né, um padrão, tipo um padrão salarial, que influencia na motivação desses profissionais. Eu vou passar a mesa e em seguida eu vou deixar Temporão e Planar à vontade para encerrar a apresentação deles, já que estamos com o tempo. Sim, tem mais uma intervenção e a seguir então eu passo a mesa para fazer os comentários e a gente encerrar a sessão da tarde. Então, eu me chamo Cândido, eu também sou de um tempo assim, bastante antigo. Eu comecei a fazer a residência de Medicina Geral Comunitária, quer dizer, em 83 já fiz a opção para fazer minha especialização e trabalhar na atenção básica. Nós começamos a trabalhar na antiga Medicina Geral Comunitária e fizemos vários movimentos, inclusive com os colegas do Sul, congresso e tudo. E assim, acho super interessante da gente, enquanto comprometido com um modelo diferente, né, um compromisso assim, ideológico, num modelo diferente. E eu queria trazer duas questões, né? Eu acho que, tudo bem, super interessante quando a gente reúne para fazer uma reflexão, parece que a gente fica em cima muito do ideal, do modelo, mas a minha crítica, eu acho que a gente tem que ver assim com bastante clareza, que eu acho que a estratégia e o modelo do PSF, para mim, já foi para o ralo, né? A coisa já foi bem descaracterizada. Na realidade que a gente vê na prática, não é muito isso. Por exemplo, por quê? Tem o esforço por grandes profissionais, tem grandes pessoas comprometidas politicamente, ideologicamente, eticamente, com um modelo diferente, mas o que a gente vê na prática, por muitos municípios brasileiros, é o profissional trabalhando em 2, 3 municípios, fazendo estratégia de saúde da família. Isso acontece. E não muito longe aqui da gente, né? Inclusive o modelo do Rio, que deu uma mudança, eles mostraram os dados, foi um trabalho muito importante dentro da cidade do Rio de Janeiro, eu pude ver nesses dias observando, mas eles conseguiram hoje um profissional para estar trabalhando lá, tem profissionais que fazem a opção para trabalhar 2, 3 dias na estratégia. Se eu estiver errado, me corrijam. Então, como é que isso fica, né? No sentido que é uma coisa extremamente complexa, como foi muito bem colocado, você precisa de um tempo, de estar lá com a população, trabalhando e tudo, né? Então eu acho que na prática a coisa não está indo tão bem assim, a gente já perdeu e muito. Outra coisa que foi assim, um trabalho super bacana, muito sério apresentado por você, acho que ontem, né? O impacto da estratégia da saúde da família na população brasileira. Sinceramente, assim, respeito pela dedicação, pelo debruçar sério sobre isso, mas eu não vejo isso na prática. O impacto na mortalidade infantil, o impacto na alfabetização, garantindo para a escola, o impacto na melhoria, inclusive, do trabalho. Quer dizer,
parece uma coisa respeitando toda a sua pesquisa, mas na prática a gente não vê isso. O que eu vi hoje, uma apresentação inclusive muito boa do colega do Sul, falando uma nova coisa assim, manter a porta aberta, livre, e atendendo e tal, quer dizer, garantindo o acesso. Mas com que tempo e aonde a gente vai estar tendo uma prática, uma postura diferente de trabalhar prevenção e promoção? A grande questão assim, então hoje, como a escola fez, já desde Fernando Henrique para cá, abriu as escolas, os alunos estão na escola, mas a qualidade ainda não mexeu na qualidade. Então hoje a gente está trabalhando com o dilema de garantir o acesso, mas não tem um tempo, acho que dos profissionais, garantido de ver assim, VD, na prática do dia a dia. Quando a gente pensa em sacrificar um período da carga de trabalho, você pensa em, então vamos tirar o tempo da VD, ou então o dia da educação e saúde, quer dizer, a gente ainda vive sufocado pela assistência e a repetição do modelo. Qual é a saída para a gente estar mexendo nessa grande questão, eu acho que do modelo ideológico, de pensar diferente a sua autonomia de saúde, ter uma postura educadora, né? Ou problematizadora, que as pessoas comecem a pensar diferente. Esse eu vejo como uma estratégia interessante se a gente privilegia esse espaço de estar discutindo ou de estar disparando, né, ações no sentido que vai mexer com o ideário, a compreensão das pessoas na questão da prevenção e da promoção. Né? Como é que a gente pensa o território, por exemplo, com as outras forças sociais que atuam nesse território, com a escola, com as lideranças, com as coisas assim? Eu ainda vejo poucos profissionais falando essa perspectiva do trabalho. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Ok, obrigado. Nós vamos passar então a mesa para comentar as questões levantadas, abordar essas questões e para fazer os comentários finais de Temporão e Claunário. Tem várias questões que traz. Eu acho que quando a gente está buscando evidências e estudando, né, a gente está rompendo com uma questão que eu acho que também é histórica do Sistema Único de Saúde, que é uma gestão baseada na própria opinião, né, para uma gestão baseada em evidência mesmo, né? Então, assim, por mais que a gente tenha dificuldades às vezes, eu tive no Ministério, conduzi, né, o Departamento de Atenção Básica, e volto para uma realidade de um serviço de atenção primária, onde eu fui formada e de onde eu saí como médica, com várias dificuldades e vários problemas, por exemplo, no cumprimento dos atributos da atenção primária. Não significa que não são excelentes serviços e que eu, como porto-alegrense, gostaria de ter uma unidade dessas para ser atendida, etc. Então, eu acho que esse é o esforço. E se a gente vê da forma macro, talvez, não sei qual é a tua experiência, em que lugar, mas assim, o que aconteceu no Brasil com saúde da família, se a gente pegar só o financiamento do PAB como um critério de equidade, os maiores per capita hoje no país são os estados do Tocantins e do Piauí. Tu vai me dizer, não, lá o saúde da família é ótimo. Não, não é. É cheio de problema, tem isso, de vários CPFs duplicados, etc. Mas, de fato, se colocou pela primeira vez mais recursos em municípios que, se vivessem na época da produção de procedimentos, de não receber recurso per capita, não teriam nenhum centavo nessa parca distribuição aí dos 3% dos recursos federais. Então, eu acho que tem sim mudanças que a gente não pode não olhar para elas e não valorizar. E é isso, sem acesso, não tem como a gente discutir os outros atributos, não tem como discutir qualidade. A gente primeiro precisa ter uma política, ter as equipes, ter os profissionais adequados. E aí vem, eu acho, a mudança, essa cultural que a gente estava falando antes. A gente não pode defender um modelo se a gente não conhece, se a gente não recebe, enquanto usuário, né, eu estou falando. Então, eu acho que esse é o desafio diário. Essas coisas que tu falou de como usar melhor o território, a relação com a escola, bem, nós
fizemos uma política, programa de saúde na escola, um esforço hercúleo, né, de trabalhar territórios semelhantes das escolas públicas com as equipes de saúde da família. Esse é um papel de quem está, eu acho, né, num lugar de dar direcionalidade às políticas. Agora, o tempo disso avançar, evoluir e ter frutos, é o tempo que vai depender de toda, né, das diferentes realidades do país, na verdade, inclusive do tempo, né, de cada uma dessas políticas, tanto de atenção primária, de saúde da família, como da própria questão da qualidade das escolas, né? Acho que são esforços, né, que eles têm lugares diferentes, onde cada um tem o seu papel, e a gente, quando está na ponta, né, a gente precisa garantir isso que a gente acredita que é trabalhar o território, trabalhar as pessoas, etc. Eu vou passar, Temporão, eu tinha uma outra questão, mas eu vou te ouvir, depois a gente encerra. Bom, eu imagino que, na verdade, as duas perguntas se aproximam. Eu imagino que esse congresso aqui, ele está trabalhando, apresentando inúmeras experiências, uma coisa bem heterogênea, múltiplas abordagens, né? Eu não acompanhei, não estou sabendo o que está sendo apresentado, mas eu acho que nós não podemos negar, de um lado, o impacto dessa política na dinâmica do sistema de saúde brasileiro. Só para você ter uma ideia, a velocidade de queda da mortalidade infantil, embora a mortalidade infantil seja influenciada por vários outros fatores, a educação da mãe, uma série de outras políticas, a questão da renda, etc., nós já conseguimos alcançar 3 anos antes do estabelecido nos ODMs, ou seja, nós teríamos que chegar em 2015, nós já chegamos em 2011. Foi uma velocidade muito grande e ela acelerou a partir do início de 2002 para 2003. Quando nós olhamos e avaliamos a política de saúde, olhando para o nosso referencial de inserção no sistema, isso é válido, porque a partir da nossa prática a gente pode fazer uma série de ilações, mas às vezes é perigoso generalizar. Eu acho que tem municípios e municípios, práticas e práticas, dinâmicas e dinâmicas. Agora, eu acho que nós todos aqui vamos concordar que nós vamos cair num ponto central. A meu ver, a questão mais importante de tudo que vai ser discutido nesse congresso, em qualquer congresso, é o trabalho das pessoas. Por quê? Porque nada disso existe sem trabalho humano. Né? O sistema de saúde é um sistema intensivo em trabalho humano. Não adianta botar máquina, não adianta botar videocirurgia, não adianta botar computador, agora é prontuário eletrônico, sistemas informatizados, se você não tem gente motivada, qualificada, bem remunerada, com condições de exercer a sua profissão. Esse é o grande dilema. E aí nós temos que ver o seguinte, a gente vive num país, numa federação, onde os estados e municípios não estão subordinados ao governo central, por isso que tem lá uma tripartite que se esgoela para tentar construir o que eles chamam de pactuação, consenso, construção de consenso, né? Mas tem coisas interessantes e novas acontecendo. Eu não estou muito atualizado, talvez a Claudara tenha, por exemplo, a iniciativa da Bahia de criar uma fundação para a atenção primária. Eu não sei qual é o resultado prático, mas pelo menos uma coisa nova que dá uma certa... junta todos os prefeitos do governo do estado numa mesma discussão, numa mesma estratégia e unifica salários, perspectivas de progressão funcional. Mas todos nós sabemos que o nosso projeto só vai ter sucesso no dia em que os médicos que saírem da faculdade desejarem trabalhar nesse recorte. Desejarem. Hoje eles não desejam. Eles desejam ser médicos que trabalham principalmente com tecnologia intensiva, que está dando muito dinheiro, né? Máquina, vídeo, cirurgia, análise de imagem, etc., etc. O PSF, sentido amplo, amplíssimo, todas as experiências que se baseiam nessa concepção, só vai ter sucesso quando médicos, enfermeiros, auxiliares, odontólogos, farmacêuticos, nutricionistas desejarem ter a sua carreira profissional fortemente vinculada a esse exercício. E aí eu queria chamar a atenção só para uma coisa importante. Nós não falamos aqui ainda da questão dos agentes comunitários, da importância da regularização de uma profissão, de qualificação
E por quê? Porque são eles que estão dentro das casas, acompanhando a dinâmica das famílias, percebendo os conflitos, as tragédias, as coisas boas, a esperança. São profissionais absolutamente centrais dentro desse modelo. O modelo brasileiro tem esse valor, porque optou por um modelo diferenciado. O trabalho dos agentes comunitários me parece muito importante. Eu só queria comentar, ela perguntou sobre salários, né? Eu acho que isso também é uma discussão semelhante a várias outras, das diferentes realidades. O Observatório da Universidade Federal de Minas faz um acompanhamento a cada 3 ou 4 anos, Observatório de Recursos Humanos. Então, o salário do médico no início do Saúde da Família era, parece que 15 salários mínimos, uma coisa assim. Isso reduziu ao longo dos anos. E aí tem toda essa discussão. Quando diminui também a precarização e tu tem mais estatutário, reduz o valor do salário. Né? Então, são essas questões que são complexas, né? Só para te falar sobre a questão salarial, que foi o que tu colocaste, que, na verdade, o Ministério da Saúde nunca colocou, né? Não faz parte do seu papel a questão de ter salários únicos ou coisas assim para o Brasil para trabalhar no Saúde da Família. Né? Então, na verdade, essa questão salarial ela vem junto com a evolução de todas as outras questões, que na verdade, a decisão, né, de ter profissionais na atenção primária, e aí sim, com vínculos, com plano de carreira, com, na verdade, segurança para o trabalho, que mais do que salário, o que faz as pessoas permanecerem é estar seguras se aquele gestor vai dar a ela as condições, ela dar a melhor assistência, né, para os usuários. E eu acho que isso é muito diferente, né, no país, e depende, de novo, né, eu acho que da questão local, da decisão, né, por fazer saúde da família. Eu vou me permitir apenas complementar uma informação que já foi passada aqui, creio que o Inês ou Palmara ontem, sobre o nível de satisfação dos usuários do Estratégia de Saúde da Família, da população coberta pela Estratégia de Saúde da Família no Rio de Janeiro. A última informação da Secretaria Municipal de Saúde é que 90% dos usuários estão satisfeitos com a atenção prestada, de modo que é claro que existem problemas, mas existem também caminhos e existem sucessos nesse caminhar. De modo que, assim, eu queria encerrar essa sessão da tarde. Tem uma questão de ordem. Pois não. Questão de ordem aqui, coincidentemente, hoje é aniversário. Então vamos cantar parabéns para ele. Cadê o bolo? Vai entrar um bolo aí, peraí, vai entrar. Tem um negócio que está bem organizado. Enquanto aguardamos o bolo, né, eu queria, em nome da organização do Congresso, o Oscarino, que é o presidente da ANPAC, está presente,